Obrigado, meu irmão, pela oração. Evangelho de João, capítulo 16. Versos 25 a 33, irmãos. A sessão de hoje. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, utilizando João Ferreira de Almeida, depois na exposição eu passo para... Utilizando a King James Fiel, depois eu passo para João Ferreira de Almeida. 25 a 33, do capítulo 16 de João, diz o seguinte: Esta coisa eu vos tenho dito por provérbios, mas virá a hora em que eu não falarei mais por provérbios, mas abertamente eu vos falarei sobre o Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós, porque o Pai mesmo vos ama, porque vós me amastes e crestes que eu vim de Deus. Eu vim do Pai, e vim ao mundo. Outra vez eu deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes provérbios. Verso 30. Agora estamos certos de que tu sabes todas as coisas, e não necessitas de algum homem te interrogue. Por isso, nós cremos que tu vieste de Deus. Verso 31. Respondeu-lhes Jesus: Agora vós credes? Verso 32. Eis que vem a hora, sim, agora é chegada, em que vós sereis dispersos, cada homem para o que é seu, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Verso 33. Estas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui diante da sua palavra, a qual já foi lida, Senhor, e que necessitamos da devida compreensão, temor, reverência perante sua palavra. Peço que o Senhor Deus esteja nos dando isso neste momento, uma atenção plena, uma concentração em que nada venha atrapalhar a sua palavra, Deus. Ajude a sua igreja, ajude-me, Deus, na exposição bíblica, que o Senhor me traga essa capacidade, Deus. Que o Senhor fale ao seu povo. Esteja comigo, Deus, pois necessito, sou fraco, sou pequeno, mediante a grandeza das Escrituras, a grandeza da sua palavra, Senhor. Todos nós precisamos do teu auxílio, Senhor. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor conceda mais uma vez a tua graça. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, o título aqui da minha mensagem é o último consolo. Porque, como eu havia dito aos irmãos, do verso 13, em diante, ele teve uma tratativa aqui com os discípulos. Especificamente, somente os salvos, nós temos ali no final do capítulo 13, quando Judas já sai. Sai de cena, onde Cristo fala: o que você tem para fazer, faça logo. Estão lembrados disso? E eles vão embora. Satanás toma ele e ele vai rumo à traição, rumo àquilo que ele já intentava fazer. Então, a partir disso, nós começamos aqui a ver, nos capítulos 14, capítulo 15, as predições que Cristo fez, o consolo e principalmente as promessas do Espírito Santo. Jesus Cristo deixou muito bem claro qual seria o trabalhar do Espírito Santo. Aquele que guiaria pela palavra, aquele que iria expor o pecado de todos os seus, o pecado do mundo. Então Cristo está aqui, de certa forma, irmãos, tendo um cuidado para com os seus. E quando eu preguei, o Felipe pregou, até mesmo o Gessé pregou, todas aquelas pregações destinadas o quê? Para um povo salvo. Porque o Espírito Santo somente está disponível, está presente para aqueles que creem em Jesus Cristo. Tá? Essas palavras de hoje não se diferem. E são as últimas palavras para os seus discípulos.
Porque posteriormente a isso, entrando no capítulo 17, você vai perceber, já no verso 1, que diz o seguinte, no capítulo 17, verso 1. Essas palavras Jesus falou, e levantou seus olhos ao céu, e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Aqui a conversa é dirigida a Deus. Jesus ora. É a famosa e tão conhecida oração sacerdotal. Então, amados, o texto ao qual estamos aqui hoje é o último consolo que Jesus Cristo oferece aos seus discípulos. É as últimas palavras dele, inclusive no que tange aos seus ensinos. E veremos isso. Mas antes de mais nada, irmãos, Cristo tem por intenção aqui, essa mensagem para nós, o povo de Deus, é uma mensagem que vem aos nossos corações, nos conforte, nos encoraje a permanecer na fé. E para que isso aconteça, amados, nós precisamos entender qual que é a essência fundamental da fé cristã. A fé cristã está alicerçada na esperança, na fé e no amor. Não existe, amados, nenhum consolo se não existir fé, se não existir esperança e se não existir amor. Esses três pilares é o que sustenta a vida do cristão. É o que nos mantém nos caminhos. E é justamente nesses pilares que Jesus Cristo trabalha. Quando ele diz, creiam em Deus, mas creiam também em mim, ele está tocando na fé. Quando ele diz, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos, ele está falando do amor. E quando ele diz, não fiquem desanimados, não sejam escandalizados, ele está falando para eles terem esperança. Na casa do meu pai tem muitas moradas, ele está falando, tenham esperança. Tenham esperança no que eu digo, tenham esperança nas minhas palavras, permaneçam. Permaneçam. Então, amados, Jesus aqui está confortando, está encorajando seus discípulos, porque ele sabe que horas agora posteriores, esses discípulos se encontrariam totalmente desolados, tristes, sem esperança. Aí você pode pensar, então as palavras de Jesus não adiantou nada. Adiantaram, irmãos. Porque se Cristo não fizesse isso, não tivesse esse cuidado, as coisas teriam sido muito piores. Muito piores. Então, amados, Jesus garantiu-lhes que o amor do Pai por eles era real. E reforçou o estado, também existe aqui, nesta passagem, uma repreensão, uma leve repreensão sobre o estado volúvel da fé desses discípulos. A fé imperfeita, a fé fraca desses discípulos. Então Jesus, de certa forma, irá repreendê-los aqui também. Amados, mas ele estendeu a esperança desses homens, dizendo que a vitória final já estava estabelecida. Cristo irá anunciar aqui para o seu povo que a vitória já está estabelecida. E ele disse isso mesmo antes de acontecer a crucificação e a sua morte. Pois ele diz, eu venci o mundo. Ele já considera a sua obra realizada. Vamos entrar no texto. E na exposição que o Espírito Santo trabalha em nossos corações, venha nos exortar, venha nos confortar, encorajar a fazer aquilo que a palavra faz. Que você se atente e esteja em estado de oração também. O verso 25 vai dizer, disse-vos estas coisas por figuras ou parábolas, né, dependendo da sua, ou provérbios, né, dependendo da sua tradução. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por figuras, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Utilizando aqui, né, a João Ferreira de Almeida, revista atualizada ARA. Primeira coisa que Jesus fala é, disse-vos estas coisas. Que coisas? E ele diz que disse estas coisas por figuras. Amado, a expressão estas coisas se refere a todo o apanhado de ensinos que Jesus disse
neste contexto, neste ensino. Desde o capítulo 13, você não deve se esquecer disso, eles estão na última ceia, onde Jesus lavou os pés dos discípulos. E nesse contexto ele começa a ensiná-los. Mas não somente devemos olhar para o contexto em tela, mas principalmente esse contexto, mas tudo que ele veio falando ao longo do seu ministério para os discípulos. Devemos expandir também essa gama de estas coisas, né? Do que se trata estas coisas? Amados, de fato houve declarações veladas, ou seja, figuras, que Jesus conhecia como marshal, ou machal, né? Dependendo da pronúncia hebraica, que significa parábolas. No corpo desse tipo de discurso existem muitas sentenças. Porque você pensa, poxa, Jesus está afirmando que falou aos discípulos através de provérbios, de figuras de linguagem. Mas, amados, as figuras de linguagem que Jesus utilizava era de conhecimento dos judeus. Por exemplo, quando ele fala da parábola do semeador, ele está falando de algo que é habitual para o judeu. Semear, agricultura, podar, cortar galhos que não servem. E sim, amados, por mais que ele esteja falando por figuras, você não deve entender, não houve entendimento algum dos discípulos. Não. Por mais que seja por figuras, envelado para os discípulos, se vocês fizeram uma leitura cuidadosa do Evangelho, o que acontece? Relata. Em Mateus relata isso, Marcos também, que separadamente ele explicava as parábolas para os discípulos. Mas o que ele está querendo dizer então? Ele está estabelecendo aqui uma diferença entre os ensinos que eles estão recebendo aqui agora para os ensinos que eles receberão posteriormente. Ele está dizendo para nós aqui que agora, neste momento, essas últimas palavras ainda permanecem de forma a ainda não serem compreendidas por completo por seus discípulos. Amados, ele continua dizendo: chega, porém, a hora que vos não falareis mais por figuras. Tá? Essa palavra figuras, ela vem do grego paroimia. E o que significa essa palavra? Um estado de suposição, ou seja, uma ilustração enigmática ou fictícia. Ele está dizendo que até então tinha falado de forma que era um enigma para muitos. E que chegará o tempo, ele diz, chega porém a hora em que vos não falareis mais através desses enigmas. Agora Jesus revela que uma nova era estava por raiar. No momento, Jesus ainda está impedido de falar francamente, plenamente a eles. Ele está impedido por quê? Lembra-se então aí do verso 12. Olha o que ele disse no verso 12 do capítulo 16. Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, dos ensinos, mas vós não o podeis suportar o quê? Agora. Agora ele já diz praticamente o contrário. Ele está dizendo, chega porém a hora em que vos não falarei mais. Mas ainda no momento eles não tinham capacidade. O que faltava a esses homens? O envio do Espírito Santo. Então você percebe que o contexto continua sendo preservado. O que Jesus tem em mente é justamente anunciar a sua ida para o Pai, mas falar que essa ida não é em vão. E dizer que não é em vão e que terá uma consequência, ou seja, o envio do Espírito Santo, era algo que deveria consolar os seus discípulos. Amados, o Espírito ainda não tinha sido derramado. E até que o auxiliador tivesse chegado, o Pai não podia ser completamente declarado. Principalmente a obra de redenção, os discípulos não tinham uma completa compreensão desta obra.
A revelação do amor do Pai, ao entregar seu próprio Filho, enviar o Espírito Santo, deve permanecer velada por enquanto, porque talvez seria mais um enigma. Mas uma grande mudança, perceba, Cristo está anunciando que uma grande mudança está para acontecer. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por figuras. E eu digo aos irmãos, nós vivemos nessa época já concluída. Nós vivemos num período onde o Espírito Santo já foi enviado. Nós que cremos em Cristo, olhando para textos como esses, e eu bati muito nessa tecla semana passada, muito. Será que não tem coisas que nós olhamos para as Escrituras e parece figuras? Parece provérbios. Será que você não é um crente que olha para as Escrituras e pensa, o que é isso que eu estou lendo? Se você tem o Espírito Santo, irmão, uma coisa eu te digo, no que tange a obra de Cristo, no que tange ao plano redentivo do Pai, revelado nas Escrituras com o cânon completo, que tipo de dúvida que é para você ter? Que tipo de incompreensão é para se existir na sua vida? Eu não estou falando aqui que você deve ser um teólogo, que o Espírito Santo vai te ensinar todas as doutrinas. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que no que tange a obra do Pai, o plano redentivo que esses discípulos tinham dificuldade de suportar, de entender, porque ainda o Espírito Santo não havia sido enviado, isso não é a mesma coisa que com você, crente. Que comigo, com você. Que já possuímos o Espírito Santo da verdade. E nós temos a verdade. Que os próprios discípulos aqui, que não poderiam suportar, escreveram para nós. E com uma compreensão totalmente clara. Ou seja, pelos escritos dos apóstolos, que nós temos acesso hoje, nós vemos que isso que Cristo disse é totalmente verdade. Que eles saíram dos provérbios, dos Marshall, e partiram para o quê? Para a realidade sólida da crença do cristianismo. E nós? Amados, eu temo o estado de muitos crentes no dia do juízo, que dizem que são crentes, que passam suas vidas com uma preguiça miserável de consultar as Escrituras. Se vocês tivessem noção do tamanho do pecado que é de ter homens que morreram por isso aqui, para deixar para nós, e Deus preservou as Escrituras, para que eu e você pudéssemos conhecer por completo a obra redentiva do Pai, e você por preguiça não consulta, vive vivendo em figuras, vive vivendo em provérbios. A única conclusão que eu posso chegar do seu estado é que o Espírito Santo não habita na sua vida. Amados, ele está dizendo sobre a obra do Espírito Santo e nós já temos essa obra consumada, concluída. E como você está? Como nós estamos? Repito, não estou falando que para você ser o novo A.W. Pink, o novo Herman Bavinck. Não é isso que eu estou dizendo. Mas conhecer o seu Salvador. Mediante a palavra. E a fé vem mediante isso, irmãos. Que fé que você tem? Pessoas que não conhecem cristologia. Cristão que não conhece cristologia. Eu estou falando dos fatos revelados nos evangelhos, irmãos. Chega, porém, a hora... Olha o que Cristo está falando. Preste atenção nas palavras de Cristo. Chega, porém, a hora, eu te pergunto, já chegou essa hora? Já chegou? Em que vos não
falareis mais por figuras. Como é que é a tratativa de Cristo, então, com os crentes que têm o Espírito Santo? Quando o crente pega a palavra para estudá-la em um relacionamento pactual, como é que Cristo trabalha pelo Espírito naquele crente? Por enigmas? Com clareza. Com clareza. Eu falo por mim mesmo, irmãos. Porque eu vim do mesmo lugar que você. Deste mundo falido, caído. Mas quando foi me apresentado este livro e eu parei para estudá-lo, para conhecer o meu Salvador, foi como insights que começavam a acontecer na minha mente, e a viagem pela palavra começou, e o sentido das coisas começaram a cada vez mais ser formatados, e as coisas começaram a ficar cada vez mais claras. E ainda hoje, ele ainda vai guiando e fala, olha o que isso que eu falei aqui, oh! Então era isso, não é mais figura, é claro. Como que é a sua leitura? Como que é o seu desenvolvimento bíblico? É desse jeito que Jesus está falando aqui? Que vai ser? Ou você está empacado? As palavras parecem que misturam. Quando você lê, você não entende nada. O que está acontecendo com você? Um cristão verdadeiro, ele tem progressão nisso aqui. A obra de santificação é mediante as Escrituras, irmãos. E não tem como ele te santificar com um enigma. Ele vai te santificar com clareza. Ele vai abrir o seu entendimento. Você vai ver claramente a sua vida ali. Vai fazer sentido. E por que ele disse isso? Repito, isso se destinava a encorajar os seus discípulos. Por quê, amados? Jesus está aqui avolumando, trazendo importância, colocando expectativa neles, vocês percebem? Ele está fazendo, vai chegar o tempo que as coisas vão se tornar claras para vocês. Imagina essas palavras para quem ama Jesus. Eu vou chegar para você para algo que você quer muito conhecer, só que ainda está privado, você ainda não entende. Eu vou falar, Israel, anota aí na sua agenda. Dia tal, você vai entender por completo isso. Como que aquele cara, aquela pessoa, ela vai ficar interiormente? De algo eu estou falando, algo que você deseja muito conhecer. Ele fala, qual dia? Qual dia que é? Vou aguardar. Estarei lá. Jesus está fomentando justamente este sentimento nos discípulos. Por quê, amados? Ele precisa fortalecer esses homens. E ele faz promessas. Porque não estamos falando aqui da morte do seu cachorro. Não estamos falando da morte do seu papagaio, que você pega, morreu, enterra lá. Não. Nós estamos falando aqui de alguém que estava prestes a morrer, a ser crucificado, mas de que esses homens tinham fortes sentimentos por ele. Isso ninguém pode negar. De que eles amavam Jesus Cristo, eles amavam. Tinham fraquezas na fé, falta de entendimento? Tinham, mas eles tinham sentimentos para com o seu Salvador. Tanto que a tristeza predita por Cristo seria grande. Grande, irmãos. Abertamente, diz ele no texto ainda, mas abertamente vos falarei, olha o quê? Acerca do Pai. Amados, a palavra abertamente aqui, que vem do grego parresia, ou seja, é uma fala geral, ou seja, com franqueza. Ele está dizendo para os discípulos, eu falarei livremente, sem obstáculo. Sobre quem? Sobre o Pai. Na era do Espírito, que já vivemos, essa revelação será clara,
livre, irrestrita, completa, não será mais caracterizada por pronunciamentos velados. Amados, essa promessa se cumpriu. Toda pessoa que se volte dos ensinos de Cristo, conforme registrados neste livro, amados, como registrados nas epístolas dos apóstolos também, porque eles enfatizam o Evangelho, escrevem sobre o Evangelho. Amados, a declaração é de que o plano redentivo no Novo Testamento, ela é totalmente didática, dinâmica para os crentes. Totalmente compreensível ao povo. Principalmente aos discípulos genuínos. Amados, o que nós temos aqui é a clara dedicação dos apóstolos que ensinam didaticamente o plano redentivo do Pai. Está aqui. Se você pegar para uma pessoa sem o Espírito Santo, eu te garanto isso, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, e aplicar gramática, explicar para ela o texto, que saiba ler, tem que saber ler, né? Porque isso aqui é um livro, tá? Isso aqui é um livro, precisa saber ler, tá bom? Então, se você explicar para ela, você acha o quê? Que ela vai compreender o plano redentivo? Vai. Por quê? Porque tamanha é a clareza deste livro, da Bíblia. Tamanha é a dinâmica em que ela apresenta os fatos. Volto à pergunta. Cristo tem falado a você abertamente sobre o Pai? Sobre o plano, porque falar do Pai é falar sobre o quê? Do plano redentivo do Pai. Falar do Evangelho. É isso que a primeira coisa que me confrontou nesse texto é justamente isso. Quando eu vi essas palavras de Cristo, eu falei, eu tenho sido ensinado de forma aberta, dinâmica, clara pelo Espírito? Essa é a questão. Verso 26. Ele continua. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. O que ele está dizendo aqui? Amados, ele está dizendo aqui, respeitando o contexto do envio do Espírito Santo, do trabalhar do Espírito Santo neles, que na dispensação, na administração do Espírito, os discípulos vão fazer o que não tinham feito ainda. Eles irão orar no nome de Jesus. E ele tinha falado isso no verso 24, né? Lembram? Olha, vamos ler aqui. Até agora não pedides nada em meu nome. Pedi e recebereis. Para quê? Para que a vossa alegria seja completa. Ele está dizendo aqui, Jesus, que naquele dia pedireis em meu nome. Ou seja, amados, eles irão orar no nome de Jesus Cristo. Isto é, em harmonia com a revelação redentora e com base na expiação cumprida. Orar no nome de Cristo é orar com base na obra executada. É orar com base no plano redentivo cumprido do Pai. É orar com entendimento acerca dos fatos do Evangelho. Orar em nome de Cristo é orar com entendimento sobre o que Ele realizou em nosso favor. Nos méritos dEle. Com base nas obras dEle. Os discípulos entendiam a obra de Cristo por completo? Ainda não. Mas chegará o tempo. Chegará o tempo, que já chegou. E eles orarão com entendimento. No nome de Cristo. Aí eu saio da leitura e vou para a oração. Como está a sua oração? A sua oração é com entendimento? A sua oração realmente compreende isso, irmãos? Orar em nome de Cristo? E ele continua no relato, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. O que ele está falando? Não vou interceder por vocês, é isso? Amados, parafraseando, é como se ele estivesse dizendo, e não lhes digo que deverei continuar considerando-os crianças.
muito pequenas que não são capazes de orar. Lembrando que o autor de Hebreus diz que nós temos livre acesso ao trono de graça. Correto? Ou seja, ter livre acesso é oferecer orações a Deus, elevar orações a Deus com propriedade de que você está falando com Deus. Ele está dizendo que ter o Espírito Santo é ter isso. É ter essa condição de orar diretamente ao Pai. Vocês, é como se ele estivesse dizendo, vocês mesmos orarão ao Pai em meu nome. Porque até então, a presença de Cristo com eles, Cristo ele está suprindo todas as debilidades dos seus. Cristo está orando por eles. O que ele diz a Pedro? Satanás quis te peneirar. Não disse isso? Peneirar vocês, os discípulos. Mas o que ele diz? Eu roguei ao Pai. Eu orei por vocês. Eu intercedi por vocês. Só que ele está indo embora. Ele voltará ao Pai. E eles receberão o Espírito Santo. E terão plenas capacidades de quê? De orar por si mesmos, em nome de Cristo, e pelos seus irmãos. Você tem feito isso? Qual é a aplicação que cabe aqui nesse verso? Está falando de oração. Oração condicionada ao envio do Espírito Santo. Você está dentro disso? Você ora com base nos méritos de Cristo? Você pede coisas relativas ao plano de Deus? À vontade de Deus? Se a sua oração está desapartada, separada dos planos redentivos, que tipo de oração é essa, meu irmão? Talvez seja de Tiago, a oração da cobiça. Ele está aqui prometendo um devido aperfeiçoamento no Espírito Santo. Ele está afirmando para os discípulos, consolando eles, confortando eles, de que eles progrediriam na fé. É isso que nós estamos vendo aqui. Cristão que não progride na fé, irmãos, não é cristão. Cristão que vive parado no mesmo estado, que tipo de espírito que você tem? Será que é o da verdade? São palavras cruas, irmãos. São palavras aqui nítidas do que acontecerá. E já aconteceu. A predição aqui contida não significa que na dispensação toda a intercessão pelos discípulos cessaria, porque nós temos um grande sumo sacerdote que continua intercedendo por nós. O que ele está falando, irmãos, é sobre maturidade. É uma promessa de aperfeiçoamento. Ele ensina que na dispensação do Espírito os discípulos alcançariam maturidade, de maneira que eles mesmos também, em nome do Filho, se aproximariam do Pai. O Espírito, em sua aplicação dos propósitos redentivos, aperfeiçoa os crentes, principalmente em suas orações. Principalmente em suas orações. Como você mede se você está progredindo na fé? Primeiro, clareza nos fatos bíblicos. Conhecimento do plano redentivo do Pai. Você tem dificuldade para pregar o Evangelho? Por quê? É algo enigmático para você ainda? Não deveria ser. Não deveria ser. É falta de clareza no texto bíblico? Será? Então o que é? E a outra medição, porque a régua tem várias escalas, né? A outra medição é, e na oração? E na oração? O Espírito, quando aplica em nós os propósitos redentivos, o plano de redenção em nós, as nossas orações se tornam como?
cada vez mais claras também. Cada vez mais objetivas. Objetivas no que eu digo é seguindo a vontade e o propósito de Deus. Ou seja, com entendimento. Assim começo. Se eu estou caminhando na maturidade, ou se eu permaneço com os discípulos aqui numa fraqueza espiritual, numa fraqueza, uma fé fraca, tamanha, que não tem compreensão completa. Aqui está o fato, a verdade, de que o porquê que muitos crentes não oram. Por que muitos crentes não entendem nada, têm dificuldade para pregar o evangelho? Porque não estão progredindo na fé. E a promessa nas Escrituras, a qual estamos aqui, irmãos, Cristo está falando para os seus discípulos que eles atingiriam maturidade. Aí eu te pergunto, atingiram? Quem foi Pedro? Tão criticado, tão zombado pelas pessoas, né? Quem foi João? Quem foi Tiago? Quem foi Judas? Quem foi Mateus? Eu te digo, irmão, se você tem o Espírito Santo, você progredirá. Isso eu te afirmo, com 100% de certeza. O Espírito, repito, eu já disse isso aqui diversas vezes, o Espírito Santo não é uma presença neutra na sua vida. Não é uma presença morta na sua vida. O autor de Hebreus também diz que o caminho é novo. E o quê? Opa, vivo? O que é ser algo vivo? É algo que possui energia. É algo que possui dinâmica. É algo que progride. É algo que acrescenta. É algo... Como é que você sabe que a pessoa está morta ou não? Quando não tem mais batimento. Você põe a mãozinha aqui, ó. Ou aqui, né? Né, Natália? O caminho de Cristo é vivo. Vivo, ou seja, o Espírito Santo habita no crente e traz vida para o crente. Verso 27. Jesus continua com seu consolo. Pois o Pai mesmo vos ama, visto que vós me amastes e crestes que eu saí de Deus. Algumas pessoas têm dúvidas se os discípulos eram salvos aqui antes do Espírito Santo ou não. Algumas pessoas ficam titubeantes. Será que eles eram salvos? Será que eles tinham a fé ou não? Está aqui a prova. Está aqui a prova. Amados, por que a prova? Porque o ama, aqui, pois o Pai mesmo vos ama, é um verbo. Né? É filéu, aqui, colocado. Significa amar, tratar com carinho, gentileza. Ou seja, uma tratativa eletiva. É o que Jesus está falando aqui. Sabe qual é o tempo? O estado desse verbo? O primeiro aqui, ama, pois o Pai, quando Cristo diz, pois o Pai mesmo vos ama. É indicativo, ou seja, é um fato, é algo concreto, é algo real. E sabe qual é o tempo? Presente. Ou seja, se está no presente, e a voz é ativa, tá? Ou seja, o sujeito que é o Pai, Jesus está falando, indicando que um fato existe ali. E qual é o fato? O amor de Deus é um fato. E que tempo? Agora mesmo. Neste mesmo momento. O Pai vos ama. É isso que Cristo está afirmando. Você já pensou ouvir isso da própria boca de Cristo? Fala, Israel, fique tranquilo. O Pai te ama. Não é esse evangelho aí, Jesus te ama, generalizando tudo, não. Aqui é o próprio Cristo. O dono, o retentor das doutrinas. Inclusive predestinação e eleição. Ele dizendo que o Pai ama eles. Tem uma tratativa gentil. Tem um carinho. Tem um afeto. Indicativo presente. Voz ativa. E ele complementa. Visto o quê? Olha a base do amor. Olha a base do amor, porque o visto que aqui, ele está trazendo, né, a base. Visto que vós me amastes e crestes, que o quê? Que eu saí do Pai.
Ou seja, de certa forma, esses homens criam. Esses homens amavam. Esta palavra, amados, amastes, que agora é destinada ao sujeito, os discípulos, né? Visto que vós, ele está falando para quem? Para os discípulos, né? Visto que vós me amastes. Por isso que eu falo para os irmãos tomarem cuidado. Esse amastes aqui, você pensa, será que está na mesma classificação do primeiro ama? Não. O que muda aqui nesse amastes agora, a palavra é a mesma, a raiz é a mesma, filéu, mas porém o tempo aqui é diferente. O verbo é indicativo, ou seja, Jesus está afirmando que eles amam a Jesus e que eles creem, tá? Jesus está afirmando aqui que eles creem e que eles amam ele. Os discípulos amam Jesus e creem em Jesus. E o tempo é perfeito. O tempo perfeito, amados, traz o significado de uma ocorrência no passado. Ou seja, não precisando ocorrer novamente. E o verbo está no ativo, né? A voz do verbo é ativa, onde o sujeito, que é os discípulos, executam essa ação. Então ele está indicando, está afirmando um fato que é amar e crer em Jesus. Quando? Algo que ocorreu e não precisa ocorrer de novo. Ou seja, na linha do tempo, em algum momento eles receberam a fé em Cristo. E ter fé em Cristo está também para amá-lo. Guardar a sua palavra. E Cristo, ele reiterou aqui, quantas vezes? Para eles permanecerem em suas palavras, porque aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. Ele só falaria isso para quem realmente o ama. Veja, irmãos, a relação dos fatos e o que o Espírito Santo executa em nossa vida. Você pode ter uma compreensão limitada do plano redentivo, mas você deve ter, no mínimo, a compreensão de que Cristo veio a este mundo. O Filho de Deus, o Deus vivo, pisou nesta terra, o Filho unigênito do Pai, para morrer pelos seus pecados. E ele retornou, como veremos aqui. E ter fé também está para amar e ter sentimentos para com esse Cristo. Esse aqui é a base do que é ser cristão. Ter fé e amar. Te pergunto, você crê? Se crê, ama? Como o Tiago diz, me mostre a tua fé sem obras, ou seja, a fé só racional, não acompanhada do amor a ele, porque quem ama se dedica, quem ama se entrega, como os discípulos que abandonaram tudo, correto? Abandonaram casa, abandonaram trabalho, abandonaram tudo. E o que faz isso? Fé acompanhada de amor. Tá? Isso eles tinham. Então você precisa crer e amar. E Tiago, complementando, ele diz, e eu lhes mostrarei a minha fé com obras. É diferente. Te pergunto, você crê? Aí você pode falar um sonoro sim. Aí a outra pergunta é, você ama? E depois, quando Jesus ressurreto já chega na praia, aqueles homens pescando, né? Voltando para suas vidas pregressas, Jesus chama Pedro e pergunta, tu me amas? Eu gosto muito de uma canção do Projeto Sola, A Confissão de um Certo Pedro. E ali canta-se que essas perguntas esmiuçaram, quebraram Pedro. Nós amamos. O quanto que você ama Cristo? O quanto que você está disposto realmente? Isso é estar nele, irmãos. Isso é estar nele. Mas ele está fornecendo palavras para os discípulos, palavras impressionantes, palavras que qualquer eleito de Deus ama, pois o Pai mesmo vos ama, visto que vós me amastes
e crestes que eu saí de Deus. E Romanos, Paulo vai dizer que o Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, é isso que ele está afirmando para os discípulos. É justamente o que o Espírito Santo faz com os eleitos. Ele confirma a gente que nós estamos na fé e que nós amamos. Testifica. Verso 28. Saí do Pai e vim ao mundo. Fato esse que eles criam, afirmado pelo próprio Cristo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Então veja. Saí do Pai e vim ao mundo, e outra vez deixo o mundo e retorno para onde? Para o local de glória. O que ele está fazendo aqui no verso 28? Ele está dizendo que a vitória já está obtida. O triunfo já está obtido. Verdadeiramente belo. Cheio de majestade. É o final da despedida de Cristo a seus discípulos. A nota de vitória prevalece, irmãos. Observamos o Filho do Homem com plena consciência do seu triunfo. Cada palavra expressa exultação pelo cumprimento da tarefa que lhe fora designada. Você consegue enxergar nesse verso 28? Eu cumpri o plano do Pai. Eu obedeci. Eu fui tentado, porém sem pecado. Ofereci a minha vida em tributo dos eleitos. Você consegue enxergar isso aqui? Ele afirma, eu saí do Pai e vim ao mundo. Amados, a passagem enfatiza o fato de que a obra de redenção do Pai, perceba aqui, amados, saí do Pai e vim ao mundo. Ele está empregando tudo isso nele mesmo, como ele executando esses verbos sair e vir. Então, amados, salvar seu povo não foi apenas uma tarefa designada, foi claramente o resultado da livre, da voluntária decisão do próprio Cristo. O plano do Pai não foi algo imposto a Jesus, mas sim de comum acordo. Quando ele fala, sair do Pai, nós devemos entender essa palavra de que ele quis sair, ele quis vir. E quando ele diz, vim ao mundo, também. E quando ele esteve aqui, ele se sujeitou a toda a lei, a todo aquilo que o Pai prescrevia para o homem, todos os detalhes cerimoniais que sejam, todas as prescrições da lei, ele cumpriu tudo. E diz, novamente, estou deixando o mundo e indo para o Pai. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Observe o tempo presente em ambos os verbos. O caminho do sofrimento, da crucificação, da ressurreição, também da ascensão, é um aspecto, uma partida do mundo. Em outro ponto de vista, é uma jornada para o Pai. Perdão. E com base nessa obediência voluntária, deve-se destacar isso, que Jesus está em processo de prestar. O Pai, no Espírito, exerce comunhão amorosa com os que são seus. Por que eu digo isso? Porque esse processo aqui, irmãos, de que ele deixa o mundo e volta para o Pai, é justamente o processo que os crentes passarão. Aqui, amados, ele já está dando pré-anúncios, coisa que ele já fez muito no Evangelho, de que ele voltaria para o Pai. E isso seria o caminho para aqueles que crescem nele. Ele já está dizendo que a minha obra, está falando para os discípulos aqui, a minha obra já está concluída, é certa dela acontecer. É certa de eu concluí-la. E se vocês creem em mim, vocês estarão comigo. Eu estou aqui mostrando o caminho. Eu fiz isso por vocês. Voluntariamente eu me entreguei. Então creiam em mim. E eu vou para o Pai. E coisa que ele já disse. E vos prepararei morada.
Será que ele está revelando o caminho? Será que ele está mostrando com a própria vida, com o próprio sangue, com a própria obediência? Por isso que um cristão, ele não vive para si mesmo. Ele vive para a glória de Deus. Ele vive conforme os preceitos bíblicos. Um cristão não vive para si mesmo. Por quê, pastor? Porque esse não foi o próprio caminho de Cristo. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Deixou o proston theon e veio para cá. Por quê? Para nos mostrar, para revelar, para inaugurar um novo e vivo caminho. Isso que é o Evangelho, amados. Verso 29. Disseram seus discípulos, eis que a hora que agora falas abertamente, e não por figuras. Agora você deve voltar lá no primeiro verso, 25, né? Que os discípulos ficaram com isso na mente. Os discípulos estão tão impressionados com a franqueza e a clareza das palavras de Cristo. E, amados, com conhecimento do plano completo de Deus, a ponto de presumirem algo. Então, eles presumem algo, eles chegam a uma conclusão aqui. Eles afirmam, o que eles dizem? Segundo o verso 29. Eis que agora falas abertamente, e não por figura alguma. Presumiram algo. Eles imaginam que o tempo já havia chegado, em que os pronunciamentos livres, completamente desimpedidos, claros, feitos em lugar das declarações veladas, já havia chegado. Quanto a isso, eles estavam errados. Completamente errados. Contudo, Jesus não tenta corrigi-los. Eles mesmos se corrigiram, quando no futuro a hora chegar. Por que digo isso, amados? Porque quando eles recebessem o Espírito Santo, teria uma diferença gritante na própria concepção dos discípulos. Eles entenderiam que essas palavras aqui foram palavras desarrojadas deles. Não, agora já entendemos. Agora já está aberto aqui o seu discurso. Eles presumiram algo errado. E eles continuam, verso 30. Agora, conhecemos que sabe todas as coisas, e não necessitas de alguém, de que alguém te interrogue. Porque, por isso cremos que saíste de Deus. Ok? Agora nós precisamos analisar aqui, amados, que no verso 30 tem um ponto positivo para os discípulos. Por quê? Amados, agora eles estão tendo capacidade de refletir sobre a obra de Cristo. Ou seja, quando eles afirmam, agora conhecemos que sabe de todas as coisas. O verbo aqui está no indicativo, né, e traz o significado de que eles estão conseguindo refletir, conhecer que Jesus sabe. Ou seja, o mesmo verbo, porém não a mesma razão. Que Jesus sabe, ele sabe, né, que Jesus é divino. Que seu conhecimento anterior não era meramente subsequente. Ou seja, eles estão declarando que Jesus é onisciente. Eles, ainda mais uma vez, aprenderam a visão da deidade de Cristo. Estão afirmando que Cristo é divino. Brilhando por meio, amados, da figura da sua humanidade. Através da humanidade, eles estão falando, o Senhor é divino. Nós chegamos ao conhecimento de que o Senhor sabe todas as coisas. Nós estamos olhando para o Senhor, mas nós sabemos que o Senhor é divino, completamente divino. Isso é um ponto positivo para eles. Eles estão convencidos, convictos. Ou seja, essa é a convicção da fé. De que Jesus é onisciente. E agora a luz está brilhando, mais brilhante talvez do que antes. Dentro de poucas horas ela será novamente obscurecida. E não é justamente assim com aqueles que são fracos na fé? Tem horas que o seu relacionamento com Cristo parece que brilha, 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 brilha.
Mas tem hora que parece que você está numa masmorra, escura, sem luz. É justamente o que acontece com aqueles que não têm uma fé sólida, uma fé robusta. Amados, dentro de poucas horas, essa fé desses homens, essa convicção de que ele é Deus, será obscurecida. Tanto que Pedro nega 3 vezes. Contudo, a confissão aqui feita ficará no subconsciente deles. Até que pouco a pouco, quando o Senhor ressuscitar, em triunfo do túmulo, um pouco depois, o derramar do seu Espírito, ela dará o fruto de serena, sólida segurança. E esse fruto permanecerá para sempre. Principalmente quando Cristo aparecer e falar: você está incrédulo, Tomé? Toque aqui nas feridas. Põe aqui no furo da lança. Ou seja, a tratativa de Cristo com esses homens e com seus eleitos sempre será de trazer clareza, de trazer convicção. Essa é a obra do Espírito Santo em nós, irmãos. Convicção, amor, fé, esperança. De fato, podemos concluir que houve progressão. Nem que seja pouca, já nesse estado, mas houve nos discípulos. No final das contas, entretanto, a resposta dada pelos discípulos lhes dá algum crédito. Eles tinham progredido em conhecimento. Os discursos do cenáculo não foram em vão. As experiências dessas das noites, deixariam suas marcas nesses homens. Eles começaram a refletir sobre o ensinamento de Jesus. Amados, eu quero que você pense seriamente. Pedro negar Cristo. Os discípulos dispersarem, como ele vai anunciar aqui, vocês dispersarão. Vocês acham que posteriormente, quando eles tiveram um entendimento mais completo da obra redentiva, isso fortaleceu a fé deles ou desanimou mais eles? Claro que fortaleceu. Quando o galo cantou, Pedro já caiu em si. Jesus me disse isso. E chorou. Ou seja, tudo que ele anunciou aqui, amados, foi para o próprio benefício desses homens. Cristão progride, irmãos. Cristão avança. E eles afirmam: e não necessitas de alguém que te interrogue. A chave para a interpretação das palavras é que, e não precisa que alguém te pergunte, se encontra na sentença imediata precedente. Ou seja, amados, agora sabemos que sabe todas as coisas. No verso 19, o que está lá? Jesus sabia que estavam desejando interrogá-lo. Estão lembrados disso? Ele sabia, embora eles não tivessem feito nenhuma pergunta. Mas Jesus sabia que eles estavam com indagações. E eles dizem, por essas experiências, por isso cremos que saístes de Deus. Os discípulos chegam à conclusão lógica. Só Deus é onisciente. Jesus é onisciente. Logo, ele é Deus. Então Jesus tem de ser Deus, amados. Sendo Deus, ele só pode ter vindo da onde? Essa foi a última confissão que os discípulos fizeram antes da morte de Cristo. A última confissão dos discípulos. E aí vem a resposta de Jesus. Verso 31. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Alguma versão não tem um ponto de interrogação? Aqui? Ou todas têm a interrogação? Todos têm a forma de pergunta, né? Alguns manuscritos não vão trazer essa pergunta, né? Mas faz pouca diferença se lermos vocês creem agora, ou vocês creem agora? Né? Uma afirmando e outra perguntando. Qualquer uma das versões é possível, irmãos, de acordo com o original. Se for adotada na forma de pergunta, ela pode significar que Jesus põe em dúvida o caráter genuíno da fé deles.
Contudo, existe outra possibilidade, que na presente conexão, em vista da afirmação feita no capítulo 17, verso 8, o que ele diz lá no 17:8? Porque eu lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam. Mais uma confirmação de que eles tinham fé, tá? E verdadeiramente souberam que eu saí de ti. Verdadeiramente souberam que eu saí de ti. Continuando. E eles creram que tu me enviaste. A fé dos discípulos não era espúria. Eles criam, tá? Por que eu reitero isso? Já ouvi muitos crentes falando, Pedro não era convertido. Por isso que ele negou. Os discípulos não tinham fé. Tá aqui, ó. Leia com mais cuidado, tá? As escrituras. Leia com mais cuidado, tá bom? Afirmar que eles não tinham fé é uma heresia. É uma heresia, tá? O que é uma heresia? É uma afirmação de algo que não está na Bíblia. Tá? Então, cuidado. Amados, eles verdadeiramente vieram a reconhecer que eu vim de ti. Jesus afirmou isso. É muito mais provável, seja, que o Senhor, embora aceitando a confissão deles, quer colocá-los em guarda contra o excesso de confiança. Tá? Ele não está aqui anulando a fé que eles têm, fazendo essa pergunta. Ele está colocando eles para pensar no nível da fé que eles têm. Vocês creem agora? Como eles falam, seguirei o Senhor até a morte. Pedro, você vai fazer isso mesmo? Ele está colocando eles, olha, tenham mais cuidado, fiquem mais na guarda de vocês, calma com as afirmações que vocês estão fazendo. É como se ele estivesse dizendo, irmãos, parafraseando aqui, eu acredito que sua confissão é genuína e que sua fé é real, mas isso é consistente? Ou é uma grande gangorra? Ela já alcançou a maturidade? Será que a âncora ficará firme nas tempestades da vida? É como se Jesus... Vocês percebem Jesus confrontando esses homens? Isso é evangelho, tá, irmãos? É o próprio Cristo. Você faz afirmações aí para Cristo, você fala que crê em Cristo, que Cristo é o Senhor da sua vida. Aí eu lanço essa pergunta para todos nós. Você permanecerá firme? Quando a tempestade bater? Quando tudo lhes for tirado? Agora parece que está tudo bem na sua vida, né? Papai e mamãe, né? O marido está do lado, os filhos estão aí. E se tudo, de uma noite para o dia, virar de ponta cabeça? E se da noite para o dia você se ver sozinha, desolada? Você continuará afirmando isso que você afirma? Credes agora? Entende a pergunta de Cristo? Credes agora? Porque nós afirmamos, podemos afirmar aqui mais uma vez. Qual é a profundidade da nossa fé? Essa é a pergunta. Qual é a profundidade da nossa fé? Essa é a pergunta. Verso 32. Veja como soa como uma confrontação mesmo. Olha o que ele diz na sequência. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Credes agora? Agora ele afirma, me deixareis só. E ele complementa, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Eis que vem a hora e é chegada. Ou seja, a época designada, o momento designado para o fato aqui narrado por João, nas palavras de Cristo, está perto. De certo modo, é ainda futura, mas está muito perto. Porque saindo daqui eles vão para o Getsemane, correto? E o que ocorrerá lá? A prisão de Cristo. E prendendo Cristo, através da traição de Judas, o beijo no rosto, o famoso beijo, o que os discípulos vão fazer? Cada um para o seu canto. Cada um para o seu canto.
Amados, ele diz, eis que vem a hora e já é chegada, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado. Os conteúdos da predição têm dois objetivos. Primeiro, vocês serão dispersos, cada um para sua casa. Com isso deve ser comparado. Lá no capítulo 10, verso 12, o que ele disse lá no capítulo 10, verso 12? Vamos relembrar? Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo vindo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as apanha e dispersa as ovelhas. Isso está prestes a acontecer. Só que o bom pastor, ele já afirmou também que ele vai em resgate das suas ovelhas. Ele reúne as suas ovelhas e é justamente o que ele faz posteriormente. Jesus Cristo. Amados, essas palavras deveriam soar nos nossos corações como uma grande alegria. Os discípulos mesmo abandonando ele, deixando ele só, como ele está dizendo aqui. Depois Jesus Cristo vai ao encontro de cada um deles. O que isso nos ensina? As traições que eu e você comete contra Cristo, os adultérios espirituais que eu e você comete contra Cristo. Amados, ele nos exorta, sim. Ele nos corrige, sim. Mas acima de tudo isso, ele nos perdoa. Por que ele faz isso? Porque nos ama. Porque nos ama. Esses homens aqui, traindo, de certa forma, ele, deixando ele só, quem cuidou deles, quem forneceu palavras de vida para eles, depois de abandonado, com o primeiro encontro que ele tem com esses homens, ele diz o quê? A paz seja convosco. A paz, meus irmãos. Se alguém te traísse, te entregasse para a morte, e você tivesse a oportunidade de encontrar com essa pessoa, quais seriam as suas primeiras palavras para essa pessoa? Será que seria a paz? Será? Nós percebemos que a tratativa de Cristo para com os seus, ela é muito diferente. Toda vez que nós pecarmos, deveríamos pensar nisso. De que é uma afronta para o Senhor. E de que Ele chega perto de nós e diz, não faz mais isso. Mas eu te perdoo. Afrontar a cruz, jogar pedra na cruz. Será que compensa, irmãos? Será que vale a pena, irmãos? Deveríamos viver para a glória de Deus ainda mais, irmãos, tendo em vista o que Ele fez por nós. Em que vós sereis dispersos cada um para o seu lado. Mateus 26, 31 diz, vocês todos cairão em uma armadilha por causa de mim esta noite. Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Isto foi dito depois de Jesus. E seu pequeno grupo deixarem o cenáculo. Zacarias, capítulo 13, verso 7, profetizou isso. Veja, por exemplo. Levantem-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro. Declara o Senhor dos exércitos. Fira o pastor e as ovelhas dispersarão. E voltarei minha mão para os pequeninos. A dispersão foi profetizada, anunciada, reforçada por Cristo e realmente aconteceu. E me deixareis só. Amados, essas palavras podem ser vistas como sendo o próprio comentário de Cristo sobre a confissão dos discípulos que eles fizeram agora há pouco. Agora sabemos, por essa razão cremos. Então você conecta essas palavras aqui, vocês me deixarão só. Em contrapartida, analisa o que eles acabaram de dizer, nós cremos. E Jesus fala, vocês creem? Em um breve momento, aí ele continua. Me deixareis só. O que ele está sondando aqui? A profundidade da nossa fé. Muitos pastores falam, queria que a igreja fosse perseguida. Queria que a situação no Brasil ela fosse um pouco mais agressiva para os cristãos.
Não devo pensar nisso, mas apenas pensar nessas palavras já é o suficiente. Crês? Qual é a profundidade da sua fé, meu amado? E ele afirma, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo, e esse tinha sido o seu conforto o tempo todo. Desde o primeiro momento, irmãos, de Cristo nessa terra, a todo o tempo, a certeza que Cristo tinha de que o Pai estava com ele. Amados, é como ele disse no capítulo 8, 29. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque eu sempre faço as coisas que são agradáveis a ele. Ele já havia anunciado isso. Não estou só porque o Pai está comigo. Essas palavras deveriam ser refletidas para nós de certa forma. Como? Aconteça o que acontecer comigo neste mundo. Passe o que passar. Todos me abandonem, perca tudo que eu tenho. Cristo está comigo. Isso vai ser reforçado no próximo verso, onde ele diz, perceba, tenho-vos dito estas coisas, olha só, o último verso, para que em mim tenhais paz. Você entende por que ele é o príncipe da paz? No mundo, ele diz, tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E como que ele venceu? Ele falou aqui, ó. Deus estando com ele todos os dias. Confiança. Relação íntima. Próximo. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim, veja, esse em mim é como se fosse dentro dele. Em mim tenhais paz. E essas coisas incluem tudo que Jesus disse aos discípulos, amados. Ele lhes contou sobre si mesmo, informando sua volta ao Pai. Dissera que seria traído por um homem que comia sua mesa. Ele já tinha dito isso. Que seria negado 3 vezes por Pedro. Que o mundo se regozijaria com a sua morte. Ele não disse isso? E que seus próprios discípulos o deixariam sozinho, no momento crucial. O cumprimento dessas profecias, naturalmente, amados, como eu disse já, fortaleceriam a fé desses homens. E por meio da fé eles obteriam maior bênção de todas. Ou seja, a paz. Aqui entra o que nós estudamos um pouco na IBD. Temos essa paz. Verdadeiramente estamos descansando nele. Nele temos paz. Para que em mim tenha paz. Você não vai encontrar paz, conforto, alegria em qualquer outra coisa. Não a verdadeira. Somente nele. O verbo aqui, amados, tenhais, significa o quê? Te segurar na mão, ter posse, fazer uso, para manter firme. O engraçado é que se esse verbo tenhais, para que tenhais paz, está no subjuntivo. Verbos no subjuntivo, eles soam como possibilidade. Pode acontecer ou não. E realmente. Porque a nossa fé, e a fé dos discípulos, apresentada aqui, era uma. Horas estavam confiantes, horas estavam negando. Eu acho que daria um livro, irmãos, escrever sobre as consequências de uma fé fraca. Quantas coisas podemos elencar sobre os danos na vida do cristão em ter uma fé pequena e fraca? Quantas? Acho que a principal dela é que é muito semelhante aos ímpios, né? Um crente com a fé fraca, ele tem as suas diferenças, claro, mas em muitos pontos ele é semelhante aos ímpios. E só isso já é um grande... Não gosto nem de pensar. E paz aqui
Literalmente, amados, é um substantivo acusativo. O que Jesus deseja para esses homens é que eles tenham paz. E ele anuncia: no mundo tereis tribulações. Em Cristo eles têm paz. No mundo eles têm o quê? Tribulações. Percebem o contraste? Em Cristo eles têm paz. No mundo eles têm tribulações. E você? Você é um crente do avesso? No mundo você tem paz? E com Cristo parece que você só é atribulado. Que tipo de fé é essa, irmãos? O mundo, como o termo aqui é usado, forma uma antitese notável com Cristo. Percebam? É o mundo que persegue a igreja. Amados, é o termo que é corretamente traduzido por tribulação. Ele tem um significado primário, que significa pressão. O que Cristo está querendo dizer com essa palavra, tribulação? Que os crentes verdadeiros aqui neste mundo, eles são pressionados pelo mundo. O mundo sobre os crentes oferece uma pressão. Uma pressão. Você já se sentiu pressionado? Talvez muitos aqui não sabem nem o que é pressão. Eu vim de uma instituição chamada Exército Brasileiro, onde comer, ele pegava um cronômetro e falava: um pratão, fome, né? Ficava horas sem comer. Vocês têm exatamente, senhores, 1 minuto para comer todo esse prato. Se deixar alguma coisa, os senhores ficarão punidos, serão punidos. Iniciava. Aí você tinha que se virar para sumir com aquela comida em 1 minuto. Eu consegui, acho que trouxe alguns resultados. O mundo, no cristão, exerce pressão, tribulação. Não tem como você ser um cristão neste mundo e estar tranquilo. Tranquilo. Isso é um princípio padrão, tá? Ou seja, o que acontece com o mestre acontecerá também com os discípulos. O que o mundo fez com Jesus? Colocou pressão em Jesus? Sim. E o que faz com os seus? O que ele disse já, né, no começo dos versos. Eles vos expulsarão das sinagogas. Eles vos matarão. E o que eles dirão ainda? Que estarão prestando culto a Deus. Pressão? Isso é um princípio padrão. Entenda isso para a sua vida. Por isso que os grandes homens da fé, eles já esperavam o próximo acontecimento de pressão. Mas ele diz, encerrando o sermão aqui também, e partindo para a ceia do Senhor, ele diz para os seus: mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A palavra aqui, tende bom ânimo, é um verbo imperativo. O que faz os verbos imperativos? Emitem ordem. Emitem um comando. Ele está dizendo: tenham coragem. Sejam de boa alegria. Tenham bom ânimo. É um presente, está no presente, tá? O tempo desse verbo é presente, então a partir de agora, tenham bom ânimo. Ele está dizendo para os discípulos. Amados, claro, o verbo aqui é ativo, né? Então, o sujeito, os discípulos sofreriam a ação desse verbo. Mas, amados, devemos olhar para esse bom ânimo do seguinte aspecto. Imagine a cena. Digamos que um alpinista e seu guia estão tentando subir um penhasco íngreme. Você já deve ter visto esses filmes, né? Camarada lá, subindo, a dificuldade que é. E com as habilidades que resultam da longa experiência do alpinista, o guia faz a subida e grita ao homem que está na extremidade inferior da corda. Um lá em cima, outro lá embaixo. Não tenha medo! Eu consegui! Já estou aqui em cima. É nesse aspecto que você tem que ver esse ânimo e ter esse bom ânimo. Ou seja, irmãos, em vista de tudo que Cristo nos disse,
Qual é a base do seu encorajamento? Aí que envolve a sua fé. É olhar para os fatos redentivos e o quanto que você vê que é verdade. Que Cristo morreu pelos seus pecados e ascendeu ao céu, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. O quanto que para isso para você, esse fato é real. Quanto? O quanto? Porque para crer que o alpinista já está lá em cima e gritando, vai, continua, eu consegui. Você precisa avistar o camarada lá em cima. E ter plena certeza de que ele conseguiu realmente. Agora, se o cristianismo para você é uma utopia, você fica naquela da dúvida, você nunca vai ter bom ânimo. O fato do nosso bom ânimo é os fatos revelados sobre a conquista, a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Se isso é real no meu coração, no meu ser, não existe nada, nenhuma pressão neste mundo que vai fazer com que eu desfaleça. Com base em mim? Naquele que já alcançou, naquele que venceu o mundo. E ele diz, amados, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você crê nisso? Essa é a vitória de todo cristão. A vitória de Cristo. Aqui está a vitória dele, que anunciaremos. É certamente fabuloso que neste exato momento, quando o homem de dores conclui seu discurso final, nesse cenáculo, nessa sala de ceia, um pouco antes de trilhar o vale escuro da morte, ele se dirige aos seus discípulos com estas palavras notáveis: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Antes mesmo, por que fica no auristo, né? Tudo, né? Ele já afirma as coisas antes mesmo de acontecer. Cristo sempre foi vitorioso e sempre será vitorioso. E a base da nossa vitória é a vitória que ele teve. Essa é a base do nosso ânimo. Essa é a base da sua força, do seu caminhar. Você precisa crer nos fatos do Evangelho. Se você crer nos fatos do Evangelho, você também será vitorioso. Essa é a mensagem, irmãos. E veja, essas são as últimas palavras. A base do nosso ânimo é a vitória de Cristo Jesus. Sem dúvida alguma, o homem que vencer junto com Cristo, ele tem razão de estar alegre. Isso que explica, irmão Fábio, aqueles homens, mártires da fé, sorrindo, sendo queimados. A imagem é tão aterrorizante desses relatos dos mártires da fé. Estava falando com o Fábio outro dia, que o fogo subindo, o calor, sabe o que acontece quando você é queimado vivo? Você sabe o que acontece? Eu, por exemplo, que sou gordinho, sabe o que vai acontecer com essas gorduras aqui minhas? Elas vão entrar em estado líquido. Só que um estado líquido em alta temperatura, como óleo fervente, sabe? E isso começará a derreter a minha pele. Só que a gente tem gordura, depende, cada um tem o seu índice de gordura no corpo. Eu tenho gordura nas bochechas, nos lábios. Então tudo começa a derreter. A cair em pedaços. E esses homens, desse estado que eu estou falando para os irmãos, aterrorizante, eles ficavam sorrindo. Dando risada. E glorificando o nome de Deus. Sabe por que eles faziam isso, irmãos? Porque a base das vitórias deles era Cristo Jesus. E eles tinham bom ânimo. Eles tinham bom ânimo. Essa é a base da nossa vitória. A vitória do nosso Senhor Jesus Cristo está aqui. Essa é a vitória. É isso que sustentou os mártires. É isso que sustentou esses homens que morreram pelo Evangelho.
crer nos fatos da vitória de Cristo. Então, amados, o Evangelho é tudo para nós, o cristianismo é tudo para nós. É tudo. A ponto, se eu tiver que morrer, que eu morra sorrindo. Porque meu ânimo não vem de mim mesmo, vem da vitória que Ele conquistou. Essa é a base. E não tem forma melhor de encerrar falando, tenha bom ânimo. Porque Jesus Cristo venceu o mundo. Essa é a base. E vamos neste momento celebrar isso. Anunciar isso publicamente. Através do sacramento do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Acabou mais um capítulo desse Evangelho glorioso. E assim prosseguimos.